Olá, boa noite a todos que estão aqui com a gente na nossa página. Estamos iniciando aqui a nossa live, né? Hoje especial aqui, a gente está recebendo, a gente vai estar entrevistando nesse momento o secretário do município aqui de Magalhães de Almeida, de Educação, o professor Maélio César Freitas, que vai estar falando com a gente a respeito das voltas, aulas remotas que iniciam amanhã aqui no nosso município. Já está conosco aqui Primeiramente, quero agradecer, secretário, pelo seu convite, por aceitar o nosso convite, melhor dizendo, dizer boa noite, e agradecer aí por você ter nos aceitado estar aqui, o nosso convite aí. Professor, secretário, vamos falar sobre a volta às aulas do município de Magalhães de Almeida. A gente quer, primeiramente, que você faça aí suas apresentações, alguma coisa que tenha agradecimentos, para a gente iniciar esse bate-papo. Boa noite, professor. Boa noite, eu tenho muito que agradecer. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Agradecer ao nosso prefeito, Nonato Carvalho, pela oportunidade, pela confiança de nos colocar nesse cargo, e agradecer a cada professor, a cada coordenador da secretaria, e agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui. E estamos à sua disposição, é um prazer estar no seu programa. Eu sei que muitas pessoas estão nesse momento querendo saber os passos que vai acontecer. Estamos aqui e que Deus vai nos abençoar uma boa entrevista. Muita chuva, né, professor, aqui na cidade de Magalhães de Almeida, desde cedo, senhor. Muita chuva, a internet pode cair em algum momento, né? Mas eu acredito que vai tudo acontecer na tranquilidade. Tá certo? Secretário, a gente vê tanto falar em aulas remotas, a volta às aulas no município de Magalhães de Almeida. Eu queria que você falasse para a gente, que estamos acompanhando aqui, como é que estão os preparativos, né, desse novo normal aqui na cidade de Magalhães de Almeida. Existe aí a ansiedade de parte dos alunos, existe a ansiedade de parte dos professores, existe a ansiedade por parte dos pais irresponsáveis. Você, como gestor, como é que você avalia esse momento agora desse novo normal de volta às aulas em forma remota? Primeiramente, você destaca isso, na sequência, a gente vai falar o que é as aulas remotas. Eu acho que você esqueceu de dizer que ansiedade também por conta do professor Maélio, porque verdade. Eu sou professor de carreira, eu estou secretário, eu sou muito ansioso e muito preocupado com o início das aulas. Essa preocupação, Romero, ela é inconsistente, porque quando você para ver que, digo aos meus colegas professores, que o ano... Desculpa aí, professor. Que 2020, o início das aulas. Em 2020, nós estávamos na sala de aula, eu ministrei aula dia 15 de março, numa segunda-feira. Na terça-feira, de repente, nós fomos subtraídos da sala por conta da pandemia. E agora nós vamos iniciar nossas aulas, a princípio, 100% remota, haja vista que nós não temos condições sanitárias para iniciarmos as nossas aulas de forma presencial. Quisera eu estar aqui nesse momento, Romero, dizendo à população de Magalhães de Almeida que amanhã nós iríamos iniciarmos de forma presencial, mas não podemos por questões sanitárias, e nós somos responsáveis pela vida das pessoas. Jamais iríamos colocar as pessoas no risco, né, de termos uma aula presencial no momento que está aqui a situação. Um crescente número de pessoas com casos de Covid em nossa cidade. Isso traz para a gente, como gestor, uma preocupação muito grande. E aí, quanto ao início da aula... Pode falar. Não, pode continuar. Pensei que você tinha terminado aí. Não, quanto ao início da aula, aí a gente pode fazer a sua pergunta e a gente já emenda aqui. Não, é sobre essa questão, né, que houve aí a mudança de novo mandato, de janeiro para cá, houve aí uma intensa preparação sua, né, para ter esse momento hoje. Como é que você avalia início das aulas e essa preparação? O que você tem a dizer à população para que esse momento esteja dando certo atualmente? Primeiro, agora? Foi quando nós assumimos o cargo em janeiro. As aulas de 2020 ainda não tinha terminado a aula, né?
Aí o Conselho Municipal de Educação, que tem a sua autonomia, tem que ser respeitado a sua autonomia. As aulas, segundo o Conselho, terminou o dia 12 de fevereiro. E aí a partir desse momento, nós temos uma coordenação pedagógica que se organizou. Nós temos a professora Silvana, coordenadora de ensino fundamental menor, e temos o professor Michel, coordenador de ensino fundamental maior, professora Fátima, professora que é da educação infantil, e professora Isnânia do ensino especial. Então, o que aconteceu? Nós nos preparamos para iniciarmos as aulas 5 de março, de forma híbrida. Nós tínhamos na nossa mente, no nosso planejamento, que nossas aulas seriam parte presencial, parte remota, uma boa parte de alunos. Por exemplo, nós tínhamos uma programação, Romero, de que uma turma de 10 alunos, de 15 alunos, nós de 20 alunos, nós dividiríamos em 2 momentos, né? Isso porque nós tínhamos uma condição sanitária naquele momento plausível para isso. Quando, de repente, nós fomos surpreendidos, infelizmente, por uma segunda onda, e nos trouxe óbito, nos trouxe preocupação. Aí, a partir daquele momento, a gente já começou a replanejar como seria o ano letivo, né? Como seria. Aí veio o decreto, fechou a secretaria, a gente ficou só nos bastidores, trabalhando, planejando 2021, e aí Deus nos concedeu a ideia de planejarmos a nossa primeira palestra virtual, a Semana Pedagógica Virtual. Aí, nesse período em que nós estávamos na concepção dela, foi justamente naquele período mais acirrado da pandemia, onde o decreto fechou até o atendimento ao público, e nós ficamos horas e horas aqui usando o Meet, usando os meios de comunicação para organizar a nossa palestra, né? E aí, nesse interim também, nós tivemos uma reunião com o nosso promotor, e aí teve alguns acordos, alguns acertos, e ele é uma pessoa entendida, e o momento era realmente para se iniciarmos, e nós iniciamos as aulas, e aí, quando nós fomos iniciar, pensamos até de tentar fazer o híbrido, né? Mas no momento é impossível, e nós vamos fazer 100% de forma remota. Amanhã nós iniciaremos em toda a nossa rede de forma remota. Houve uma preparação. Você me perguntou como aconteceu. Nós tivemos aquela semana pedagógica de forma virtual, aquelas palestras à noite, e aí na outra semana, todas as escolas do município, os professores, juntamente com os seus gestores, eu quero agradecer aqui já a participação deles, foram fantásticos nesse momento, eles se prepararam durante a semana inteira, houve planejamento para que aconteça de forma remota amanhã, né? É um desafio, mas nós cremos que nós temos um profissional competente e que tem dado de si, para que aconteça, Romero, a partir de manhã, de forma remota, e a gente vai, ao longo da conversa, a gente vai dizendo como é que vai acontecer cada passo. Secretária, a gente viu aí, você falou nessa semana, primeiro encontro virtual que aconteceu, que foi de grande sucesso, né? Você estava esperando esse sucesso? Como é que você define um resumo aí desse primeiro encontro, que houve a participação também de pessoas da área da saúde, o que agregou mais ainda esse encontro? Como é que você destaca esse evento? Foi o primeiro grande evento realizado na sua gestão, né? Parabéns aqui. Eu agradeço muito a Deus, né? Na realidade, Romero, quando a gente concebeu com o pessoal da saúde, com o pessoal da secretaria, e aí você lembrar, todos os profissionais que fizeram suas palestras são magalhenses, entendeu? São o povo de Magalhães Almeida, o povo da secretaria. Nós nos reunimos e confesso a você que no domingo para segunda eu não dormi direito, porque eu estava muito preocupado, era realmente o primeiro grande desafio, era o deslanchar na nossa forma de fazer educação, de nos mostrarmos para a população de Magalhães Almeida como a gente pensa em educação. Então, quando foi segunda à noite que nós concluímos, eu fiquei muito feliz, e aí todos os dias, aquela angústia em somar, em ver e continuar, não deixar a bola cair, né, como a gente diz, contando que na sexta-feira nós concluímos com um sucesso muito grande, e esse sucesso eu dedico aos profissionais da educação de Magalhães de Almeida, que trabalham na secretaria, do nosso porteiro, aos nossos supervisores, nossos coordenadores,
o pessoal da saúde, entendeu? E agradecer aos professores, rapaz, que foi um sucesso, foram 11 mil participações, entendeu? Eu te confesso que eu fiquei muito feliz quando na sexta-feira, no sábado, que o Renê, que foi uma pessoa muito interessante como mediador, nos disse, professor, nós tivemos 11 mil participações, então eu acredito que foi um sucesso mesmo. 11 mil, nós temos o quê? Nós temos 20 mil pessoas em Magalhães de Almeida, significa dizer que a metade da população Metade. estava atento, né? Também tivemos a participação do nosso presidente, professor Marconi, que é um amigo de longas datas, presidente da Undime, que na sua fala ele viu a importância da aula remota, é uma pessoa que tem nos ajudado, como ele mesmo disse, sempre, desde quando eu assumi a secretaria, eu tenho sido buscar as pessoas que já estão aí há muito tempo, né? Então, eu fui buscar nele a ajuda para que a gente concebesse essa formação, e que foi virtuosa, foi muito exitosa, foi muito boa também. Secretário, em relação aqui ao município de Magalhães de Almeida, a gente sabe das dificuldades, principalmente ao acesso à internet, a gente sabe, não só o município, mas todo mundo, ainda existe muita gente que não tem acesso à internet. Como é que o município está se preparando para dar a esses alunos esse acesso? Como é que vai ser? As escolas também estão se movimentando na questão aí a gente viu uma matéria aí falando sobre a implantação de internet em algumas escolas. Como é que está o município estruturalmente em relação a isso? Olha, nosso município é um município pequeno, entendeu? Um município que está se adequando à realidade, mas, graças a Deus, quando nós chegamos à secretaria, nós encontramos um programa do Ministério da Educação, que é o PDDE Conectada. Muitas escolas, eu acredito que quase que 100% das nossas escolas, talvez 2 ou 3 escolas não foram contempladas nesse projeto. Que projeto é esse? É o projeto de colocação de internet nas escolas. Então, as escolas, tem umas escolas que já tinham internet de um outro programa do governo federal, e esses vieram somar. Então, assim, hoje nós temos que quase que 100% das nossas escolas com internet, e isso vai facilitar muito, porque nós temos aqui, nós instituímos, Romero, um horário padrão no município, né? O que se está ministrando numa escola no interior é o mesmo da sede, o mesmo horário, matemática na segunda em todo mundo, todos os lugares, português. Por quê? Porque com isso nós vamos ter um acompanhamento maior. Então, assim, essa internet só veio a somar nesse momento que a gente está passando. Eu acredito que tudo isso seja providência de Deus, porque é uma cidade pequena, a gente sabe a dificuldade, nós estamos enfrentando barreiras, críticas, algumas pessoas são céticas quanto ao início das aulas de forma remota, mas é o que nós temos, pelo momento é o que nós temos, porque a LDB, ela diz que o aluno tem direito, a própria Constituição, a educação é um direito da criança, um dever do Estado, né, e da família. Então, nós temos que cumprir os 200 dias letivos ou as 800 horas. E se nós protelarmos mais, nós não vamos continuar, não vamos conseguir. Mas, graças a Deus, nós fechamos o nosso calendário escolar. Vamos até 29 de dezembro, se Deus nos permitir, no nosso calendário, que já vai ser apresentado essa semana para o Ministério Público, para que ele seja formalizado da intenção da Secretaria e da intenção do governo Nonato Carvalho em levar as coisas a sério e promover a educação, mesmo que de forma remota. Nesse momento é um momento de união, né? Aí eu gosto muito de usar o termo conclamar aos professores, à sociedade, de um modo geral, porque, Romero, sem a família, nesse momento, é complicado, né? A família, a escola agora vai para dentro da casa, da sua casa, você vai ter que ter um acompanhamento melhor da sua filha. Eu também amanhã já vou receber a primeira atividade do Álvaro. O Álvaro já vai para a escola amanhã, que se quiser eu ir deixar ele de forma presencial para assistir a primeira aula dele, né? Mais do que nunca, a família agora tem um papel fundamental nesse novo normal, né, professor? Exatamente. Falando de família, esses dias também foi realizada aí uma reunião com a presença dos conselheiros tutelares. Eu queria que você fizesse um resumo aí do que aconteceu, o que foi formalizado, qual foi a parceria, e o que tem a sociedade magalhãense a respeito, a saber sobre essa reunião. Na realidade é o seguinte, o Conselho Tutelar, ele é um órgão instituído e muito atuante na nossa cidade. Nós devemos muitas coisas a ele, a participação efetiva dos seus conselheiros.
E aí, quando começamos a programar, a projetar 2021, não teria cabimento nós iniciarmos as aulas sem a participação do conselho. O conselho é uma peça fundamental, ele vai cobrar, ele vai pedir a participação da família, porque nós vamos entregar os materiais, os kits, quinzenalmente, e uma criança que não devolveu um kit, ele pegou 15 dias de falta, e a própria LDB fala da questão das faltas, da reprovação. Sei que a gente não vai, a questão de reprovação nesse momento é complicado se falar, mas, assim, o papel do conselho tutelar é nos ajudar para que as famílias não deixem os seus filhos fora da sala de aula, mais do que nunca, nesse momento, entendeu? Então, a gente foi buscar parceria, nós vamos buscar parceria no Ministério Público, vamos buscar parceria no Conselho Tutelar e na própria Secretaria de Saúde. Então, nós estamos indo buscar parceria em prol da educação, em prol da aprendizagem do meu filho, do seu filho, do filho do povo de Magalhães de Almeida. Para você ter uma ideia, ontem, eu conversando com a gestora lá do Florzinho, ela me perguntou, professor, a gente pode começar presencial? Lá no Florzinho nunca teve um caso de Covid. O professor é de lá, as crianças de lá vão receber máscara, se ainda não receberam, álcool gel. Então, eu disse, se a senhora tiver condições sanitárias, por que não começar presencial? Eu já fico feliz em ter uma pequena parte de Magalhães de Almeida já assistindo aula, de forma na sala de aula, como é devido. É preocupante? Se nós tivéssemos professores de fora, se nós tivéssemos alunos de fora, mas é uma comunidade tranquila. Eu mesmo já estive lá, depois que eu assumi a secretaria, eu já fui nas comunidades, eu vi, né, faltam outras que eu ainda não fui, mas eu tive a honra de ir lá no Florzinho e vi que, mano, é condição de começar as aulas. Já nas trincheiras, em outros lugares, somente remota nesse momento, entendeu? Eu entendi. Secretário, a gente vê muito falando aí sobre aulas remotas, né? Muita gente ainda tem dúvida, muita gente manda mensagem para mim perguntando, algumas pessoas comentam as nossas matérias aí no nosso blog, na nossa página, né? E muitas pessoas criticam, né, sobre a volta às aulas. O que você falasse, o que nesse primeiro momento vai acontecer a partir de amanhã, na forma mais simples possível para que o nosso povo entenda, né? E tem muita gente que ainda não tem acesso à informação concreta, às vezes ouve pelo vizinho, às vezes ouve de uma forma errada, e é bom a gente esclarecer agora esse momento tão importante que nós estamos vivendo. Então, vamos por parte, né? Como é que vai acontecer a situação? Nós vamos mandar os professores, desculpa, o termo mandar é muito forte, eu não gosto desse termo. Os professores já compilaram, já organizaram os seus planos para 15 dias, os gestores já imprimiram, estão em fase de impressão em alguns momentos, irão entregar para a criança, certo? E nesse momento, a família levará o kit de material para casa. Nesse momento também haverá, do jeito que nós estamos fazendo aqui, vídeo aulas, né? Os professores farão vídeos, mandarão em grupo de WhatsApp. Todas as nossas crianças da sede, pode ter um salvo ou outra, tenham um pai ou um parente que tenha um WhatsApp, né? E o que acontece? O pessoal da creche das creches, das escolas, criaram um grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação. Então, o professor pode fazer um vídeo, mandar para casa, mandar para o aluno, pode usar o Meet para dar ao vivo, entendeu? Ministrar aula ao vivo, entendeu? Então, essa criatividade está sendo fantástica, né? Então, é o seguinte, para você ter uma ideia, e as atividades irão para casa. O retorno vai acontecer mais ou menos o seguinte: você vai na escola amanhã, você pega o documento do seu filho, assina um documento, e nesse documento você se compromete a devolver a correção. Nesse intervalo da correção, você pode solicitar à escola que o professor explique, o professor faz uma explicação, manda para o seu celular, quer dizer, para que haja essa comunicação, mas eu espero em Deus que tão logo passe esse momento, a gente possa já começar a conceber a questão do híbrido, né? Que o Estado do Maranhão, a Secretaria de Educação, já queria que estivesse acontecendo, mas não tem condições, né? Então, é o seguinte, o que acontece? Nós vamos, sim, fazer as atividades, os tempos vão ser cobrados, tudo de forma organizada, para que haja um mínimo. Eu sei que é difícil, como algumas pessoas não acreditam, entendendo? Mas eu creio que vai dar certo dentro da limitação do ensino remoto. Nós sabemos que isso é uma realidade do mundo inteiro.
né? Salvo alguns países que voltaram ao normal. Nós ainda não estamos nesse momento, né? Mas espero em Deus que as aulas remotas nos reaproxime da família, né? Porque nesse momento, sem a família, Romero, fica difícil. A Verdade. aproximação é via família mesmo, entendeu? Eu até ouvi uma professora, e eu parabenizei a professora, mas ela querendo voltar a atender os alunos, eu entendo ela, mas não é o momento. As crianças são ociosas em retornar à sala de aula. Eu recebi uma mensagem de uma mãe, que também é professora, me dizendo que ela anseia por esse momento, nem que seja remoto, para que a criança tenha o hábito de voltar a acordar cedo, saber que naquele momento ele vai estar ali, o professor vai estar dando aulas, no caso, quem tem acesso à internet virtual, na hora, online, quem não tem de forma remota, entendeu? Mas tudo isso nos remete ao momento de nos aproximarmos de estarmos presentes com nossos alunos na aula presencial. Verdade, secretário. Belas palavras, verdade. O município tem trabalhado aí de forma incansável na reforma das escolas, né? Eu queria que você falasse na questão da estrutura, em relação à proteção das medidas sanitárias. O que o município Olha, já tem feito, né? Em reforma das escolas, como é que está esse o andamento que da parte de acontece? estrutura? As escolas da sede foram todas reformadas, com exceção da creche, mas está em processo de licitação. Eu acredito que até o final do mês começa a reforma geral. Então, assim, o município está fazendo a estrutura. Nós vamos instalar eu espero que quando haja o retorno às aulas esteja do jeito que a gente pensa, seguindo os protocolos. Todas as escolas já tem álcool gel. Todas as escolas, os alunos receberão uma um, um dispenser de álcool, entendendo? Para que ele possa. Foi distribuído máscaras. É, está acontecendo e vai acontecer sempre a questão da limpeza das escolas. Nós estamos contratando agora mais profissionais de área de limpeza, porque no momento que voltarmos presencial, a limpeza tem que ser em 2 ou 3 horas, todas as horas limpando, sai um aluno, tem que limpar. Então, isso tudo, o governo está se preparando para esse momento já de forma presencial. E o nosso ensaio aqui nessa questão da limpeza vai ser quando a família vai na escola. A escola vai estar limpa, o acesso é mediante a aferição de temperatura da pessoa, o contato direto, não vai acontecer essa ligação muito próxima, vai ser um contato mais distanciado. Então, assim, nós estamos nos preparando para isso, nós estamos dando a estrutura. As reformas, eu acredito que, tão logo termine o processo de licitação, todas as nossas escolas irão passar por uma reforma, e aí eu quero parabenizar o nosso governo, Nato Carvalho, porque está ficando show as escolas que já estão prontas, está um sucesso. Então, esse é o padrão que se estabelece para as escolas de Magalhães de Almeida. E ainda virá mais surpresa para a comunidade de Magalhães, que diz respeito à educação, no que respeita à reforma de escola. É um ano muito difícil, né, secretário? Grandes desafios, né? Muito, muito desafio. O maior desafio é vencer o nosso medo, né? Hoje eu fui convidado para ir no interior, né? Eu não fui. Gosto muito da pessoa que me convidou, mas eu preferi ficar em casa, porque a gente ainda, o medo desse vírus, aí nós não temos o controle ainda, e nós temos que, alguém está dizendo que já uma escola já ganhou internet, a gente se preocupa com isso, né? E a gente tem tentado, Romero, passar um pouco de esperança para os nossos professores, e eu participo sempre de reunião com nossos professores, e eu digo para eles o seguinte, que quando eu falo professor, é profissional da área de educação, a gente tem que se cuidar, né? Se cuidar e cuidar das pessoas que a gente ama, porque nós somos importantes para as pessoas são importantes para a gente, né? Estando vivas ao nosso lado, né? E aí nós já perdemos muito com esse vírus, e eu não seria maluco de iniciar uma aula presencial, eu não seria tão maluco, né? O termo mais acessível para o momento, né? A gente tem a responsabilidade, nós temos os nossos medos, né? E a gente vai vencer esses medos, se Deus nos permitir. E até porque o município próprio ele tem um plano de E ação, aí, né, pode nesse momento. continuar. Essa tua fala é muito interessante. Durante a reunião, nós
mostramos, nós que eu estou falando, a secretaria, quem fez a explanação foi o professor Francisco, um plano de ação que foi construído pelas duas secretarias, saúde e educação. A saúde, a parte sanitária, né, e a educação, a parte pedagógica. Nós traçamos para o município de Magalhães de Almeida documentos, Romero, que vão nortear desde a hora do recebimento, do acompanhamento, da evolutiva, da avaliação, tudo isso amarrado em documentos para que a gente possa ter o nosso próprio relatório. Os relatórios, os professores passarem para a gente a questão de saber o que está acontecendo em cada escola, isso é muito importante. Então, a secretaria fez a parte pedagógica dela e a saúde nos orientou, né? Inclusive, um rapaz da secretaria foi na saúde para fazer a mistura, as proporções de água e água sanitária para fazer a higienização das escolas. Então, há uma parceria muito próxima entre as duas secretarias, né? Cada um defendendo aquilo que é importante, que é a vida, né? A educação defende a vida e a saúde também. Muito bom. Professor, a gente viu também, chegou a nós uma boa informação, está todo mundo alegre, sobre o governo do estado anunciou aí a imunização dos professores, né? Como é que o município se comporta diante dessa notícia e como é que você vê essa pontinha de luz no fim do túnel? Eu peguei foi uma pressão, para ser sincero, né? Estávamos ontem trabalhando até meio-dia, porque as coisas são de momento, né? O Estado passou, a Undime me passou uma informação que nós tínhamos até meio-dia de ontem para informar os profissionais. Saiu duas informações. Hoje eu sei, eu não posso informar, não posso dizer, mas já temos a lista dos nossos profissionais que serão vacinados no primeiro momento. Quando eu chamo profissionais, eu quero dizer que não é só professor que vai ser vacinado agora, a partir de sexta-feira, dia 20. Serão os profissionais da educação acima de 55 anos a mais. Então, nós temos vigia, motorista, OSD, as pessoas que fazem parte da comunidade escolar, que tem acima de 55 anos, irão ser vacinadas a partir dessa terça-feira. E aí, eu assisti a entrevista ontem foi ontem? Ou foi anteontem, do secretário de Educação, junto com o secretário de Saúde. E aí, o que vai acontecer? Serão vacinadas essas pessoas, e aí vai descendo a idade, eu espero que, porque eu já estou perto dos 50, na próxima talvez eu não entre, mas na terceira a gente já se vacina. E a gente vê isso aí como uma expectativa muito bom, cara, é muito bom a gente ver as fotos das pessoas sendo vacinadas, a felicidade da humanidade em ter essa esperança contra esse vírus, né, que destrói vida, que destrói famílias, né? Então, assim, a vacina é uma providência divina para esse momento, né? Ainda não, o ideal era que 100% da população pudesse estar vacinada, né? Porque aí nós teríamos uma vida mais ou menos tranquila, né? Mas sendo os professores, secretário de saúde, sobre as crianças, ainda não existe um estudo de vacinação com menores de 18 anos, ainda não. Acredito que tão logo aconteça, vai ser divulgado no mundo inteiro e vai facilitar muito mais a vida. É verdade, secretário. A gente falou aqui em respeito sobre o primeiro encontro, o município se preparando, amanhã inicia as aulas de forma remota. Como é que está a expectativa, você como secretário, né? A gente falou aqui tanto em desafios, e como é que ouvindo, está? Eu imagino... Não está me ouvindo? Você como secretária, você já... porque a gente fazer um plano, preparar um plano, você tem aquela ansiedade. Mas colocar em prática, eu acho que é muito mais difícil. Como você, secretário, como é que a sua expectativa para amanhã? Você vê acontecendo? Realmente, eu acho que você não vai dormir essa noite, não. Realmente, colocar em prática é muito difícil colocar em prática. Certo? Tivemos uma pequena perda aí de sinal. Estamos entrevistando o secretário do município de Magalhães de Almeida de Educação, o professor Maelo César Freitas, onde está falando sobre a volta às aulas amanhã de forma remota, né? Já está voltando aqui o professor, já vou colocar ele aqui de volta. Caiu a internet, entendeu? Assim, colocar em prática é muito difícil, Romero, mas ele se torna mais difícil se nós, nesse momento, não
não nos colocarmos um lugar do outro. No nível só pensamento, os professores, diretores, vigia, OSD, todo mundo num só pensamento. E, em contrapartida disso, a família, né? Se fechar nesse pensamento de que a educação funciona em 3 pilares: a escola, o governo, né? E a família. Então, assim, está se tentando se mostrar que é. Estamos entrevistando o secretário do município de Magalhães de Almeida, o professor Maílio Freitas. Tivemos uma pequena queda aí na sua conexão, a gente vai estar tentando aí essa reconexão com ele. A gente quer agradecer você estar nos acompanhando e pode fazer alguma pergunta, vocês estão aí acompanhando a gente ao vivo. Vamos colocar aqui novamente. É que a internet está caindo. Felizmente acontece, né? Ainda mais temporal de chuva aí desde cedo. Exatamente. Então, tá caindo assim, um toró, gente. Eu acredito que a união, nesse momento, ela é muito importante, mas é importante mesmo, é importante nos todos os sentidos, né? A escola não vai funcionar só, né? Nós vimos aqui as pessoas parabenizando a questão da vacinação, é fundamental que isso aconteça, de forma que a gente possa ter os nossos profissionais de educação vacinados, né? Para podermos tentar uma ideia de melhorar, né? Sei lá, eu peço muito a Deus que isso aconteça. E eu sou muito ansioso, Romero, no início dessas aulas, a preocupação é muito grande. Amanhã eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu quero visitar as escolas, sair aqui, pelo menos na sede. Nós estamos vendo aqui no grupo dos professores, dos gestores, o empenho dos gestores em buscar, em se preparar. Eu vi numa internet, em algum lugar aí na internet, uma blusa quero até parabenizar a professora que teve a ideia da fachada da escola, quer dizer, chamar mesmo, tem professores, os projetos aí, eu não posso dizer muita coisa, porque eu quero que seja surpresa para a população, o que os nossos professores, nossos gestores estão preparando para o dia de amanhã, e eu já convido a você a fazer uma cobertura, né, passear, permear entre as nossas escolas, porque é um momento realmente ímpar na história de Magalhães de Almeida. Nós nunca iniciamos a aula remota. Por isso é um negócio muito sério aqui, né? Nós precisamos sim nos engajarmos, escola, secretaria e todo mundo, para que isso aconteça, né? Porque senão vai ser uma tentativa frustrada, né? E nós não queremos passar por frustrações, nós queremos que daqui a 15 dias, que vai ser o nosso primeiro retorno, nós tenhamos a avaliação positiva, e aí, se Deus nos permitir, meados de maio, eu já pretendo conversar com os professores, gestores, né, dependendo do estado sanitário, nós vamos começarmos a instituir, Romero, que vai ser o primeiro passo, é o plantão pedagógico. O que é isso, professor Mélio? Eu sou professor de matemática e eu trabalho no município de Magalhães de Almeida e meu horário é segunda-feira. Segunda-feira eu vou estar na minha escola, 3 horas, que é o limite, esperando 2, 3, 4 alunos para dar a resposta, dar o suporte pedagógico para ele. Não é um atendimento em massa, mas vai ser um atendimento por parcela. Você vai, por exemplo, são 3 horas que eu tenho que ficar, eu fico 20 minutos com 5 alunos, tal, contando que eu possa atender, por isso que se chama atendimento pedagógico. E isso vai acontecer quando passarmos esse pico, quando começarmos a declinar a curva, estabilizar maior, porque aí eu vejo alguns municípios do Maranhão que já começaram as aulas presenciais, 100% presencial, porque não está 30 dias sem casos de Covid, né? Certo? Certo. Aqui na cidade de Esperantina, eu tive semana passada lá, eu vi algumas escolas, crianças saindo das escolas, tudo, eu fiquei impressionado, aula presencial. Agora, não sei se era remota, se tinha a parte, né, a outra, remota não, presencial, mas aí eu vi muitos alunos saindo assim, tudo da escola, eu fiquei assim, meu Deus, aqui já tem aula, né? Então, alguns municípios já estão com aula presencial, né? Em Teresina, por exemplo, Teresina eu vi semana passada que eu estive em Teresina, alunos saindo das escolas particulares. Aí eu me pergunto às vezes, o Covid, ele gosta muito de escola pública, né?
Aí a escola pública é mais difícil, né? O cara tá pagando, tem que ir na escola, botar o filho dele lá, 10 dias, aí vai e volta. Eu conversando com um colega nosso que tem um filho em Parnaíba, que estuda, um menino remoto, híbrido, desculpe, ele assiste no computador e em casa, na escola e casa. E na escola surgiu o Covid e parou todo mundo. Então, assim, a gente tem noção de que, imagine que Deus não aconteça isso. Nós retornamos ao momento de híbrido. Se surgir um caso de Covid, será imediatamente suspenso, porque a vida vem em primeiro lugar, né? Nós temos que estar vivos para aprendermos, né? Sim, não adianta morrermos que nós não vamos aprender nada. É verdade. Secretário, de antemão, quero lhe agradecer o carinho por ter aceitado nosso convite e deixar aqui o espaço para você fazer algum complemento que não foi perguntado, alguma fala que você queira e acha importante de colocar diante da sociedade, deixar o espaço aqui do nosso portal a você aí e desde já também lhe agradecer por ter aceitado nosso convite, né? Sou eu que agradeço, entendendo? Eu quero agradecer a vocês que assistiram, a vocês que irão compartilhar, e quero dizer o seguinte, que a Secretaria de Educação, ela está à disposição da população de Magalhães de Almeida, e que nesse momento nós precisamos nos unirmos, deixarmos todas as nossas picuinhas de lado e pensarmos como professor, como pai, né? Eu queria muito amanhã ter que deixar o Álvaro para o Álvaro assistir a primeira aula dele, né? Mas eu vou lá, mais ele, amanhã de manhã, pegar a primeira tarefinha dele. Então, assim, eu vou fazer o meu papel de pai amanhã na escola, porque eu, antes de ser secretário, de estar secretário, eu sou pai, sou professor. Então, o que eu desejo à população de Magalhães de Almeida é que Deus abençoe, que nós possamos passar por esse momento, Romero, o quanto antes, porque tem tantos fatores sociais e emocionais que mexem com o início das aulas. Para você ter uma ideia, Romero, nós estamos contratando pessoas, então o governo Nonato Carvalho está abrindo oportunidade para as pessoas que estavam desempregadas. Se nós tivéssemos 100% nas nossas aulas, rapaz, seria muita gente abençoada. Então, até nisso aí, alguém está dizendo que em Parnaíba são presenciais, remotos. Então, assim, cada cidade adequa a sua realidade. Nós vamos, se Deus nos permitir, usar essas plataformas do MEC no WhatsApp. Existe um programa que, quer dizer, nós vamos tentando, e nós vamos fazer com que as coisas, fazer tudo para que dê certo. É o meu desejo como professor, e o fato de eu estar secretário nunca vai sair da minha cabeça que eu sou professor, e eu desejo a todos, todo o povo de Magalhães de Almeida, sucesso, a todos os professores amanhã, vão na paz, que Deus abençoe, que nós tenhamos um dia sucesso total, e que daqui a 15 dias a gente possa avaliar positivamente, e, tipo assim, os céticos possam vir e ver que nós demos o passo certo em iniciarmos as nossas aulas. Que Deus abençoe. Romero, muito obrigado pelo espaço. Quero dizer que eu estou sempre à sua disposição, à disposição da Sociedade Magalhães de Almeida para esclarecer aquilo que é de importante para a nossa educação, tá? Eu que lhe agradeço, professor. Muito obrigado mais uma vez, um abraço. E vamos estar lá amanhã, sim, se Deus quiser. A gente vai estar também conversando com vocês, se Deus quiser, ao vivo, local lá, vai estar acompanhando toda essa movimentação. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu. A gente então aí recebeu aqui no nosso bate-papo a presença do secretário, ilustre secretário do município de Magalhães de Almeida, o secretário de Educação do município, o professor Mário César Freitas, que falou conosco aí a respeito dessa movimentação. Amanhã volta às aulas remotas. Então, você, pai, você que é mãe, você que é responsável pelo seu filho, sua criança, fique atento aí. É importante todos juntos nesse momento. Magalhães vivendo um momento diferente, novo, normal, né? E a gente vai estar acompanhando, com certeza, amanhã, toda essa movimentação. Em nome do Portal Romero Carvalho, nossos seguidores, a gente deseja sucesso para toda a comunidade escolar. Eu também sou pai, estou ansioso, minha filha também está ansiosa por esse momento. Ela, quando passa em frente à escola, diz: pai, estão pintando a escola, olha que legal, né? Ela vê, ela fica, já tem 9 anos, ela fica ansiosa para esse momento. Então, a gente sente essa vontade dos filhos querer voltar para a escola, e isso é muito bom. A gente vai estar dando, sim, cobertura em todo esse evento, toda essa movimentação amanhã,
A gente vai estar acompanhando aqui no portal Romero Carvalho. E desde já quero agradecer vocês que nos acompanharam, compartilharam, vocês que mandaram mensagem aqui para o nosso bate-papo. A gente agradece a todos, uma boa noite e até mais, se Deus quiser.